Então, vamos resolver aqui uma questãozinha da escola naval. Essa questão te diz o seguinte: a média harmônica das raízes da equação 2x ao cubo menos 6x ao quadrado menos 7x mais 3 igual a zero é... Aí aqui ele dá para você as alternativas. Tá legal. De novo aqui, o que você precisa saber para resolver essa questão? Você só precisa ter o conhecimento do que é a média harmônica das raízes dessa equação. Tá legal? Então, vamos ver agora qual que é o conceito de média harmônica, certo? A média harmônica, pessoal, nada mais é do que, supondo que você tenha n números, certo? A média harmônica desses n números vai ser a soma, tá legal? Dos inversos desses números. Esses números vão estar no inverso de uma média aritmética. Então eu vou repetir. A média harmônica, certo? De n números vai ser o inverso da média aritmética dos inversos desses números. Professor, não entendi nada. Coloca aí para mim. Tá aqui então. A média harmônica é nada mais do que o inverso da média aritmética, tá? 1 sobre o inverso. Isso aqui, entre parênteses, é o inverso, tá legal? Dos números da média aritmética. Por exemplo, o que é a média aritmética? A média aritmética digamos, seria o A1 mais A2 mais até a n dividido pela quantidade de termos, ou seja, dividido por n, certo? Como é a média harmônica, então esses números é o inverso desses números aqui, certo? E isso aqui vai ser o inverso também. Por quê? Porque é o inverso da média aritmética. Eu ainda não consegui entender, o que é essa tal de média harmônica. Então, vamos supor que você tenha dois números reais, tá legal? X e y, reais e diferentes de zero, certo? E você queira calcular a média harmônica desses dois números, tá legal? Então, o que vai ser a média harmônica desses dois números? Vai ser o inverso da média aritmética, certo? Do inverso desses números, tá legal? Então, vai ser assim, ó, o inverso dos números, presta atenção, olha só para cá para baixo, esquece o 1 aqui em cima, olha só o que está dentro do parêntese. Vai ser 1 sobre x mais 1 sobre y, ou seja, o inverso desses números dividido, tá legal? Por 2. Por que 2? Porque a média aritmética é a quantidade de números, certo? Então, como x e y são dois números, vai ter 2 aqui, certo? E vai ser o inverso, porque a média harmônica é o inverso da média aritmética dos inversos desses números. Beleza? Ou seja, se a gente quiser calcular a média aritmética desses x e y aqui, perceba que a gente pode muito bem jogar esse 2 para cá para cima, certo? Quando ele vier para cá, ele vai multiplicar com esse 1. E aí é só a gente calcular 2 dividido por 1 sobre x mais 1 sobre y. Desculpe, 1 sobre y. Resumindo, resumo da ópera, resumindo tudo, se você achar isso aqui muito difícil de gravar, dá uma olhada aqui em cima, ó. Você pode gravar assim, ó, a média harmônica vai ser n, ou seja, o número de termos dividido pelo a somatório do inverso, certo? Desses números. Tá legal? Então, se você tem números A1, A2, A3, enfim, até a n, é só você pegar o n, ou seja, a quantidade desses números, e somar os inversos deles, certo? E dividir pela soma dos inversos dele. Beleza? Então, mesmo assim você ainda não tiver entendido, por favor, dá uma olhada para cá agora, que eu tenho certeza que você vai entender. Então, a gente só vai copiar aquela equação polinomial lá do slide passado. Aqui, 2x ao cubo menos 6x ao quadrado menos 7x mais 3 igual a zero. Deixa eu só conferir aqui se está certinho. Tá certinho. Ele quer a média harmônica das raízes dessa equação, tá legal? Perceba que aqui é uma equação polinomial do terceiro grau, certo? Se é do terceiro grau, você sabe que ela vai ter 3 raízes, tá legal? E ele pede a média harmônica dessas 3 raízes, certo? Então vai ficar assim.
3 sobre 1 sobre A mais 1 sobre B mais 1 sobre C. Por que aqui ABC? Porque a gente não sabe o valor das raízes dessa equação polinomial. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar cada raiz dessa de A, B e C. Como é uma equação polinomial do terceiro grau, você sabe que ela vai ter 3 raízes. Tá legal? Ou seja, a média harmônica, bora voltar aqui para o slide passado, ó, vai ser o número de termos dividido pelo somatório dos inversos dele. Certo? Então, vai ficar assim, ó. Volta para cá, vamos voltar. Vai ficar assim. 3, por que 3? Porque é o número de raízes desse polinômio, certo? Dividido pela soma dos inversos dessas raízes, certo? E isso tudo aqui, 3 dividido pela soma dos inversos das raízes, vai ser a média harmônica das raízes dessa equação polinomial, que é exatamente o que ele está te pedindo nessa questão. Agora, perceba o seguinte, esse 3 aqui está tranquilo, né? Ele está na dele aí, não está mexendo com ninguém. Aí, vamos olhar só para cá, para esse denominador do 3 aqui, ó. Perceba que isso aqui é a soma dos inversos das raízes dessa nossa equação polinomial. E isso, a gente já viu em aulas anteriores que você pode calcular com uma facilidade imensa, certo? Então, vamos esquecer esse 3 aqui, vamos só calcular a soma dos inversos das raízes dessa equação polinomial. Para que a gente vai fazer isso? Justamente para a gente calcular o valor, depois jogar aqui no denominador e matar a questão, certo? Então vamos fazer isso aqui, ó. Esquece esse 3 aqui, vamos pegar só a soma dos inversos das raízes aqui. Bom, 1 sobre A mais 1 sobre B mais 1 sobre C, você sabe que o MMC é A vezes B vezes C, tá legal? Então vamos tirar o MMC aqui. O que a gente pode fazer aqui é só tirar o MMC. Aí o que a gente faz? O MMC vai ser ABC, certo? Aí você faz ABC dividido por A, vai dar BC, vezes o de cima, ou seja, vezes 1 vai continuar ABC. Aí, ó, ABC dividido por B vai dar AC, vezes 1, coloca mais AC aqui. ABC dividido por C vai dar AB, vezes 1, coloco mais AB aqui, tá legal? Isso aqui, você sabe que é o de cima, o numerador de cima, você sabe que é a soma das raízes tomadas duas a duas. E aqui embaixo você sabe que é o produto das raízes dessa nossa equação polinomial. E isso, amiguinho, você sabe que você pode facilmente calcular pelas relações de Girard, certo? Então, vamos aplicar Girard aqui, ó. Vamos voltar aqui para o polinômio aqui em cima. Olha para cá, presta atenção, olha para cá, olha para cá. Pulo o termo de maior grau, aqui vai ser menos, aqui vai ser mais, aqui vai ser menos, certo? Essa aqui vai ser a soma das raízes, o próximo vai ser a soma e combinação das raízes tomadas duas a duas, e o último aqui vai ser o produto das raízes. Agora lembra, como é que a gente vai fazer para a gente aplicar Girard? Aqui a gente tem a soma e combinação das raízes tomada duas a duas no numerador. E aqui a gente vai ter o produto dessas raízes no denominador. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aplicar Girard aqui. O que vai ser a soma das raízes dessa equação polinomial tomada duas a duas? Vai ser, você pega aqui os sinaizinhos e faz o jogo do sinal, ó. Mais com menos, coloca o menos aqui, ó. Menos. Aí você pega aqui, ó, olha para cá, esquece isso aqui, olha para cá. Aí você pega o coeficiente desse termo aqui e divide pelo coeficiente do termo de maior grau. Aí vai ficar 7 dividido por 2, como o jogo do sinal deu menos, você coloca menos 7 sobre 2, certo? Não dá 7 sobre 2, não dá para dividir, vamos deixar assim. Aí divide, vamos pegar agora o ABC, ou seja, o produto das raízes. O produto das raízes você sabe que vai ser sempre o último, né? Ou seja, o termo constante, o termo independente, dividido pelo coeficiente do termo de maior grau da nossa equação polinomial. Ou seja, você vai pegar aqui o sinalzinho, ó, menos com mais vai dar menos, coloca o menos aqui. Aí pega o coeficiente, pega o termo independente e divide pelo coeficiente do termo de maior grau. 3 sobre 2. Como o jogo do sinal deu menos, coloca menos 3 sobre 2, certo? Aí aqui você vai voltar lá para sua segunda série, vai fazer divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Aí vai ficar assim, menos 7 sobre 2, multiplicando
menos 2 sobre 3, ou seja, conservou o menos 7 sobre 2 e multiplicou pelo inverso da outra fração, ou seja, menos 2 sobre 3. Perceba que quando você fizer isso, você vai cortar o 2, tá legal? Aí vai ficar menos 7 sobre 3, sobre menos 3, certo? Aí vai fazer o joguinho do sinal, menos com menos mais, a gente vai achar que o valor da soma dos inversos das raízes, certo? Que a gente queria calcular, vai ser 7 dividido por 3. Aí já era. Olha por que já era. Porque a gente vai pegar esse 7 sobre 3 aqui e jogar aqui onde está no denominador. Fazendo isso, a gente vai calcular a média harmônica dessa equação das raízes dessa equação polinomial, que é exatamente o que ele quer, né, na questão. Então, bora pegar aqui o 7 sobre 3 e jogar aqui no denominador desse 3 aqui, ó. Vai ficar assim. A média harmônica vai ser 3 dividindo 7 sobre 3, certo? Perceba que a gente pode jogar esse 3 lá para cima, tá legal? Aí, ele vai multiplicando com esse outro numerador aqui, com esse 3 aqui. Aí vai ficar 3 vezes 3, 9, e o denominador aqui vai ser o 7. Então, a média harmônica das raízes dessa equação polinomial vai ser igual a 9 sobre 7. Beleza? Questãozinha dada da Escola Naval, bem fácil, bem simples, não tem segredo. Então, bons estudos.